Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Estamos entrando aqui para mais uma live com vocês. E hoje a minha convidada é uma convidada super especial, que é a doutora Karen Guzmão. Sejam bem-vindos, pessoal. Vamos entrando. Boa noite. Vamos fazer aquele convite especial para aqueles amigos que a gente gostaria que escutasse um pouquinho sobre essa live. Principalmente sobre esse tema maravilhoso, né? Então, cuidar do nosso, como que a gente pode melhorar a nossa imunidade, nosso sistema todo de desintoxicação com essa metodologia da desintoxicação, da desparasitação. Então, eu tô aqui para chamar a doutora Karen. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se ela entrou. Oiê, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda para minha Obrigada. live. Eu tô linda, Uma honra estar aqui. gente. Obrigada, amiga. Aqui é a Eita, Lívia tem falando que eu coisa. tô linda. É minha cor da cartela, por isso que a gente fica linda. Me conta, que coisa maravilhosa ter você aqui comigo de novo na live, né? Eu adoro, né? Sempre aí é importante divulgar, né? A importância da desparasitação, o resultado que tem na vida dos pacientes são fantástico. E eu que agradeço pelo convite, amiga. Fico muito feliz de ter você aqui e principalmente por você ter aceitado o convite. Gostaria muito que você se apresentasse, né, para o pessoal da nossa live, falasse um pouquinho da onde você é, o seu trabalho, como funciona. A doutora Karen, ela é médica, mora em São Paulo, mas ela vai falar um pouquinho dela e como funciona esse trabalho que ela faz hoje. Eu falo que é uma das médicas que eu conheço que mais estuda nesse Brasil. Pensa numa mulher estudiosa. Essa me acompanha nos cursos, gente, porque a maioria das minhas amigas não acompanha, não. Eu amo, né? E Se pudesse, a gente só você, estudava, né, Beth? sim. Eu falo que eu melhorei um pouco. Antigamente eu era muito. É porque, na verdade, conforme a gente vai melhorando de saúde, a gente vai vendo que a gente não precisa de tantas coisas. A gente já sabe o que resolve com o paciente, o que vai dar resultado efetivo, né? Então, isso é o mais importante. Quando a gente tem o resultado, a gente não precisa mais ficar pesquisando, fazendo curso disso, daquilo, que a gente sabe que vai ser desnecessário. Só Então, quando a gente atualizar, tem né, esse Beth? resultado, que a gente se apaixona, a gente vê que a mudança do paciente é muito rápida, né? Em todo o quadro que ele chega para nós. Então, gostaria muito que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho e Então, quando meu que nome você conheceu a medicina integrativa. tá. Que eu falo, quando eu falo pro pessoal aqui, gente, toma cuidado com os médicos que dá remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para o estômago. Mas eu sempre falo assim, então vão em médicos da medicina integrativas que entendem como funciona a nutrição, como que funciona o nosso corpo. Né? A gente sabe que sem entender sobre nutrição, o paciente não consegue ter uma boa resposta de melhora aí, tanto no seu sistema imunológico quanto em vários sinais e sintomas. E quanto mais médicos da medicina integrativa a gente tiver atuando com essa base científica, mais pessoas podem ter acesso à informação e estarem mais saudáveis. Depois que é você se verdade. apresentar, eu vou até contar um caso clínico de hoje que você faz assim, você fala assim, meu Deus, tá feio mesmo o negócio.
Bom, gente, meu nome é Karen, então, sou médica, atuo aqui em São Paulo e conheci a medicina integrativa quando fui fazer a pós, Dr. Lair, onde realmente ali para mim foi um divisor de águas, onde eu saí da caverna e vi o que nós conseguimos realizar na vida dos pacientes sem uso apenas da alopatia. Em alguns momentos é essencial, sim, a alopatia, mas a grande parte, né, nós conseguimos tratar com tinturas, né, fitoterápicos, que a gente, nossa, é maravilhoso do Brasil, uma das mais completas que temos aí. E aí a gente consegue ver o resultado, né? Eu sempre falo, nunca consegue ser 100%. Dá pra gente dividir. Em alguns momentos, a alopatia, que a gente fala que as medicações mesmo farmacêuticas são essenciais, tá? Se o paciente está com um caso grave, né, Beth? A gente não vai deixar de dar a medicação, vamos inventar. Sim, Não, tem que sim. socorrer É aquele igual, por paciente. exemplo, num quadro de depressão. Você tá vendo que a pessoa tá com depressão. Você vai deixar ela no quadro de depressão? Não. Você vai já entrar com remédio, entra com as vitaminas que corrigem o erro mitocondrial de neurotransmissores e aí você vai fazer o desmame. E depois? Tá Uhum. com uma infecção. Se a pessoa tá com uma infecção, tem que entrar com um alopático. Mas isso você descobre num exame, no hemograma. No hemograma você descobre. E não É no uma infecção dia a dia, bacteriana? né? É uma infecção viral? Porque infecção viral não adianta entrar com antibiótico. E no próprio exame Uhum. hemograma, a gente consegue identificar, né? Sim. E aí foi quando eu conheci, então, a medicina, né, integrativa com o Dr. Lair. E aí, quando foi um divisor de águas, e aí eu fui em busca. Gente, parecia que era insana. Quando a gente descobre esse mundo, a gente quer fazer todos os cursos. E aí, foi um dos cursos, né, Beth, que a gente se conheceu no curso Foi da no curso da doutora doutora Elisete Capper. Elisete. E aí Sim. depois a gente nos largou mais, e aí depois eu descobri o mundo também da Beth, da importância da desparasitação. Eu acho que é um curso mais completo que hoje existe. Não é apenas a desparasitação, a desintoxicação, a biorressonância. Eu sou meio suspeito que eu falo, nunca encontrei assim, nunca acho uma palavra forte, mas assim, é muito raro encontrar profissionais tão completos igual a Beth, que não tem aquela mesquinharia de dividir conhecimentos, né? Se a gente paga cursos assim, tem cursos que são exorbitantes, assim, tudo bem, se for valer a pena, cada um tem o seu valor, mas você chega lá, a pessoa não entrega nada. Você, meu, o que eu tô fazendo aqui? E o seu curso, eu sempre falo para todo mundo, amiga, de parabéns, de excelência, porque tu entrega tudo e mais um pouco, né? Sim, porque assim, na verdade, a gente tem que transbordar aquilo com que a gente se curou, né? Toda vez que eu omito alguma informação, eu guardo e retenho essa informação para mim, na verdade, eu não estou ajudando o outro. E quanto mais profissionais da área de saúde estiverem atuando com essa metodologia de limpeza do terreno biológico, de saber tratar uma saúde digestiva, de saber fazer uma investigação parasitária, de saber identificar um coprológico funcional, né? E coprológico funcional é uma coisa básica, muitas pessoas, muitos profissionais nem pedem, nem acreditam, né? E a gente Então, sabe, naquela eu mentalidade que ainda é só no quando país, né? a pessoa fala assim, não existe mais vermes, os vermes foram erradicados, vermes só tem população que não tem higiene. Aí eu falo, faz um exame microbiológico funcional daquele que eu peço, e aí você me fala, se der negativo, eu vou colocar você num quadrinho, porque de todos que eu já solicitei, nenhum veio negativo. Sempre vem com 2, 3, 4 parasitas. Quais parasitas? Desde ascaris, ameba, giardia, ancilostoma, tênia saginata, tênia solium. Super comum no exame que a gente pede de coprológico funcional. O que não funciona é aquele exame que a gente faz em um laboratório convencional. Primeiro Infelizmente, que eu não nunca faz a coleta no dia certo, não não faz as faz a coleta no dia orientações, né? certo. Eu sempre solicito que faça na lua cheia, que é quando os parasitas vão lá para os tecidos, vão soltar esses ovos, vão para o intestino, vão liberar esses ovos, e é quando a gente tem uma capacidade maior de identificar se tem ou não parasitoses. É igual eu atendi uma paciente hoje que eu fiquei impactada. Ela só tem 22 anos, tá? Ela chegou até mim por conta aqui da internet, por conta do Instagram.
né, pesquisando os problemas de saúde. Hoje em dia todo mundo tem essa informação, só não tem informação quem não pesquisa. E aí ela com sintomas digestivos graves aí, com problemas de estômagos, esofagite, gastrite, constipação crônica, de não conseguir fazer cocô, com asma, bronquite asmáticas, muitas alergias, problemas de dor pelo corpo, só 22 anos. E aí começou com a arritmia cardíaca, depois provavelmente daquela dose que a gente sabe qual é, né? E aí já tá tomando 5 remédios com 22 anos, tá tomando esomeprazol, tá tomando um remédio para funcionar o intestino, tomando um remédio para asma, um remédio para, tipo assim, é infindável, um remédio para dormir, um remédio para acordar, um remédio para ficar vivo. E assim, gente, não dá. É muito remédio. É claro que uma pessoa de 22 anos, na hora que ela estiver com 30 anos, ela vai estar tomando 15 remédios. Como aconteceu comigo, porque eu comecei com 18 anos tomando remédio para tireoidite Hashimoto. Então, a doutora foi lá e falou, você tá com tireoidite Hashimoto, tem que tomar esse Synthroid aqui. Toma. Por quanto tempo? Para a vida inteira, essa doença não tem cura. Aí daqui a pouco tem a artrite reumatoide, daqui a pouco tem a enxaqueca crônica, e vai indo. E vai indo. O problema de glicose, diabetes. E vai indo. Né? Na hora que você vê, você tá tomando 15 remédios com 30 anos e as pessoas estão achando normal. E o que as pessoas não têm conhecimento, né? Da onde vem a nossa imunidade? Da onde? Conta para eles. Né? A nossa maior parte, né, é do intestino. Se o teu intestino não tá funcionando bem, eu acho que você não tem saúde em quase nada, né? Porque serve para imunidade, serve também aqui, ó, para sensação de depressão, mexe nosso estado também emocional, cognição, serotonina, dopamina. Então mexe com tudo. E a gente fala assim, como alguém não tem parasita? Eu acho que é impossível, nem vivendo numa bolha, né, Beth? Porque quem vai limpar essa bolha também vai se contaminar. Flor. Só se ela estiver comendo flor. Se ela estiver comendo flor, com certeza, né? Que a gente não vive comendo flor, a gente come comida, gente. Né? Todas as vezes que a gente come carne, frango, peixe, salada, verduras, legumes. Então, tudo isso você pode sim ser contaminado por ovos dos parasitas. Principalmente porque a gente sabe que muitas pessoas hoje não produzem mais ácido estomacal. Então, quando a gente teste lá a identificar, quando a gente manda fazer aquele teste, tá me escutando? Tá falhando? Tô te escutando, mas tá meio assim interrompido, tá saindo, tá voltando aos pouquinhos, mas dá para escutar. Tu tava falando sobre acidez estomacal, né? Hoje, o uso crônico de inibidores da bomba de prótons, omeprazol, esomeprazol, todos esses óis da vida, tá até em bula, né? O tempo que a gente tem que usar o máximo ali, 2, 3 semanas, tem pessoas que usam a vida inteira e não sabem a importância de parar com esse trem. Dá para parar de uma vez? Não, não dá para parar de uma vez. Mas ter consciência que a partir dos 40 anos de idade, gente, nós vamos envelhecendo pelo estômago, né, Beth? A Beth que me ensinou essa frase, eu acho linda, pelo estômago. Pelo estômago na medicina chinesa. E vai diminuindo o seu pH do seu estômago. Aí você toma um trem que diminui mais ainda. E alguns parasitas que é comum, né, viver no nosso organismo, principalmente o H. pylori, ele sai da sua região, vai para onde? Vai para o estômago. Aí, coitada, é o bendito, né, H. pylori que é o culpado. Aí passamos uma medicação fortíssima que tem efeitos colaterais, assim, quando eu tinha 14, 15 anos eu tomei, eu falei, meu Deus, nunca mais, porque parecia que eu ia morrer, uma dor que eu não conseguia nem dormir. Então, assim, será que dava para evitar? Sim, dá. Como que a gente pode evitar? Então, assim, é interessante. 70% da população mundial tem H. pylori? 70% da população mundial tem H. pylori, gente. Muita coisa, né? Então, é muita gente que tem H. pylori e não sabe. Ai, Beth, como que eu faço para descobrir? Às vezes você não descobre na endoscopia. Dependendo da localização. Se não for uma boa endoscopia, você não descobre. Mas um sorológico, se você fizer um sorológico, aí você vai descobrir se você tem ou não.
E também a gente tem os exames coprológicos funcionais de investigação, né, do estômago, para ver Sim. como que está a sua saúde do estômago. E tem como você solicitar se essa bactéria está presente. E é claro que essa bactéria ela vai causar alterações gástricas, vai causar uma esofagite, uma gastrite crônica, uma úlcera e até neoplasias estomacais. Sim. A gente sabe que existem bactérias que são extremamente prejudiciais para o nosso sistema imunológico. A H. pylori é uma. Então, como que a gente trata? Não precisa tratar com antibiótico. A gente sabe que hoje, através da fitoterapia, através da medicina quântica, a gente consegue sim devolver uma saúde digestiva para o paciente sem usar remédio, né? Então, eu ensino na mentoria uma das principais coisas, que é tratar a saúde digestiva e do intestino. Então, descobrir qual é a desbiose do seu paciente. Então, ele tem desbiose de estômago, duodeno, de intestino delgado, de intestino grosso. Quando você identifica qual é o quadro de desbiose do seu paciente, você consegue dar um suporte e principalmente consegue identificar o que está causando todos esses sinais e sintomas. Muitos desses sinais e sintomas que eu relatei agora para vocês dessa paciente tem a ver com qual saúde? Saúde do intestino e do estômago. Então, se ela tem rinite, problemas respiratórios, dores articulares, tem problema de estômago, tá vindo tudo da onde? Da região do estômago e intestino. Se a gente não olhar para esse intestino permeável, e você imagina, desde a infância ela tomou muitos remédios. Antihistamínico, porque é alérgica, tomou muito remédio corticoide. E o que os medicamentos fazem com as nossas células intestinais? Então, toda vez que eu me alimento de algo que é incompatível para mim, toda vez que eu consumo um medicamento como corticoide, anti-inflamatório, antihistamínico, remédio, antibiótico. Estresse junto, né? Que todo mundo fala eu falo que o estresse é um dos desencadeadores. Só que ela tem 22 anos, ainda não está na fase do estresse. Né? Ela está na fase ainda de curtir a vida, estudar, trabalhar, mas nada como quando uma pessoa está nos 30 anos, que ela está estudando um monte, está trabalhando um monte, já tem filho, já tem marido, já tem casa, já tem tudo para resolver no dia a dia. É claro que isso vai interferir na saúde digestiva e intestinal, mas o que mais impacta é que as pessoas não sabem que toda doença começa no intestino, porque essa permeabilidade do intestino ela fica rompida toda vez que eu tenho contato com esses medicamentos. Então, vai lá, esses medicamentos vão lá, mata todas as suas bactérias boas do intestino, desequilibra a flora do intestino e faz com que você entre num quadro de adoecimento. Aí você passa a ter rinite, sinusite, otite, dor articular, TDAH, que mais? Todas as ites da vida, Todas né? as ites. Doenças autoimunes muito comum, né? É o famoso leaky gut, isso que a Beth está explicando. Então, assim, se não. E não é assim, tomei 7 dias o antibiótico ou tal medicação, semana que vem tá tudo certo. Não, dependendo do grau que tivesse leaky gut, essa alteração intestinal, demora muito mais. Né? As células do intestino em si só demoram muito mais para ser todas, né, renovadas. Então, essa é a importância. É a mesma coisa que a alimentação. Tem alimentos que é um pouco polêmico, mas a gente já tem alguns estudos falando sobre o glúten, né? Que já teve alterações genéticas dele, que isso também altera sua... Então, assim, é a comidinha aqui, é o estressezinho ali, é o antibiótico, a medicaçãozinha aqui. E vai juntando tudo isso e tem uma hora que o nosso corpo entra em curto-circuito. E aí faz o quê? Os germes adoram esses trem, gente. Porque eles vão sair do lugar que eles estavam e vão onde eles quiserem, né? O Ascaris, né? Aprendi muito com a Beth, que ele causa isso. Esses sintomas gripais, né? Asmas, dores articulares. E, tipo assim, a maioria dos médicos, né? Até incluo mesmo, antes de fazer a mentoria da Beth, a gente não aprendeu na faculdade, mas depois não dava tanta importância dos parasitas. Parece que assim, esqueci.
Mas hoje a gente come, igual falamos, né? Alimentos crus, fora de casa, o famoso japonês, quem não gosta. Não estamos falando para não comer, mas assim, tomar os devidos cuidados, o que você for fazer na hora que você for comer, depois que você comeu, né? Quantas vezes por ano que você fez a desparasitação, né? Virou a moda o ano passado, né? Com a doença do Covid, todo mundo toma ivermectina. Só que o excesso também de ivermectina lesa, né? O seu intestino, o seu estômago. Qualquer medicamento que a gente for usar alopático, ele vai causar um prejuízo para esse sistema digestivo e intestinal. Então, quando a gente está falando de desparasitação, a gente utiliza mecanismos aí e fitoterápicos, a gente utiliza aparelho, a gente utiliza ativadores imunológicos que têm uma ação muito precisa para exterminar esses parasitas. Então, quando a gente faz essa prática, a gente não traz prejuízo para o sistema digestivo e intestinal do paciente. Então, sempre pergunto assim, Beth, mas quantas vezes a gente tem que fazer desparasitação para a gente ter essa imunidade boa, para estar com o sistema imunológico funcionando? Pelo menos 2 vezes por ano. Então, no primeiro semestre e no segundo semestre. É claro que tem pessoas que precisam de mais vezes no ano. Então, essa história de tomar vermífugo todo mês, alopático, albendazol, sequinidazol, anita, ivermectina, é claro que isso pode trazer prejuízo, né? Então, sempre que você for utilizar um medicamento alopático, procure um médico, né? Para que ele possa te orientar por quantos dias. Eu vejo pessoas, às vezes, tomando 10, 15 dias desses alopáticos. É claro que vai ter prejuízo para o fígado, né? Então, eu não aconselho. Como eu passei mal já com medicamentos alopáticos, então eu fui estudar a fitoterapia para que ela pudesse me ajudar a ter uma ação melhor nessa saúde digestiva, intestino, limpando esse intestino de forma muito precisa, né? Onde a gente tem um resultado melhorando a saúde digestiva, melhorando a saúde do intestino, melhorando o quadro de inflamação do paciente. Então, não traz prejuízo quando a gente utiliza uma planta. Então, quando a gente está falando de desintoxicar, desparasitar, é utilizar ferramentas, né, como essas, que a gente sabe que vai trazer só benefício para a saúde digestiva e intestinal. Que além de exterminar esses parasitas, vai ser, sim, a melhor ferramenta que a gente pode utilizar hoje para aumentar a imunidade. Quantos fitos que a gente utiliza, por exemplo, antiparasitário, que são antifúngico, antivirais, antimicrobiano. Posso citar aqui nomes para vocês: erva de Santa Maria, o cravo, a calêndula, né? Então, artemisia. Quando você vai pesquisar, ver estudos sobre isso, quanto que é rico o nosso Brasil aí, a gente pode estar utilizando essa fitoterapia brasileira como ferramenta, estratégia. As pessoas acham que precisa ser o extrato seco padronizado, precisa ser tintura. Não, gente, confie nos chás, comecem a tomar nos chás, porque às vezes nem o seu estômago tem capacidade de absorção dessa cápsula que você vai usar no extrato seco padronizado. Então, todas as informações que eu tento colocar aqui no Instagram, a doutora Karen tenta colocar no Instagram dela, é para que vocês possam cada dia mais fazer estratégias que são eficientes e que vão ajudar em muitos sinais e sintomas. Esses dias eu postei sobre o chá da erva de Santa Maria. Eu tive mais de 10 seguidoras que começaram a tomar e começaram a eliminar vermes sozinhas. Isso só com uma erva, né? E a gente está querendo uma fórmula mágica lá do além. Sim, nós temos fórmula mágica que solta aqueles vermes gigantes dentro da mentoria onde a gente ensina, né? Mas você já pode começar todo o trabalho da sua saúde digestiva e intestinal com as coisas que você tem na sua casa. Então, como que eu faço para aumentar a minha imunidade? Entender que eu preciso passar por um processo de limpeza do meu organismo. Um processo de limpeza de muitas coisas, né? Então, de agrotóxicos, pesticida, de metais tóxicos. Então, hoje em dia, a gente tem desde carvão ativado, pó de pérola, espirulina, clorela. Você tem os frequenciais, então você pode utilizar a zeólita. Então, são ferramentas que você pode utilizar. Não precisa juntar todas,
Tem gente que quer arrancar as toxinas ambientais pela força do ódio, né? E eu falo 30 anos, 50 anos para ficar intoxicado. Não precisa querer desintoxicar tudo de uma vez. Às vezes chega paciente para mim tomando, às vezes, 5 suplementos só de detox. O fígado dele tem capacidade para eliminação? Não tem. Às vezes nem eliminação, nem o estômago dele, o intestino Não também, tem né? capacidade. Às Não vezes tem eu acho capacidade. que cabe o bom senso do profissional que está cuidando desse paciente. Às vezes, por exemplo, às vezes nem um chá, às vezes a gente tem que passar por uma medicação injetável para o paciente, sabe, dar aquela ressuscitada que a gente fala naquele paciente. E aos poucos, então é bom a experiência desse profissional, do quanto ele se atualizou para ver o que vai prescrever. Igual vamos fazer uma enquete, quem aí que está nos acompanhando fez uma desparasitação, desintoxicação aí nos últimos 6 meses. 6 meses tá bom, né, Beth? Vamos ver. Sim, sim. Quem Quem aí fez já fez assim algum aí, vamos processo ver. de limpeza, de desintoxicação do organismo? O que você sentiu? Conta pra gente. Tem alguém aqui que já fez, que já é paciente nosso, que já fez algum processo de limpeza? Ou é só seguidor e também tem acompanhado? Vocês Ó, sentiram bastante. melhora? Sentiram melhora desparasitando? Sentiram melhora no sistema digestivo, no intestino, na imunidade, nas dores, nos processos Rinite, de asma, alergia? Quando a gente fala para as pessoas que precisa retirar os alimentos, é uma tortura. É igual esses dias uma mãezinha que está se tratando comigo, onde a filha tem uma dermatite atópica bem grave. Ela passou os primeiros 30 dias sem leite, sem trigo, sem ovo. E aí ela já queria voltar a utilizar tudo, porque ela não viu uma melhora significativa. Eu falei para ela, não é porque a gente ainda não viu uma melhora significativa que a gente vai voltar a consumir os alimentos que têm uma ação mais inflamatória nessa permeabilidade no intestino. Então, a gente vai precisar retirar por mais tempo, até que a gente fale assim, nossa, eu vi uma melhora significativa na pele dela. Porque se a pele tá assim, você imagina o Imagine dentro. intestino. Tá tudo furadinho, né? Então, não pode pensar que a gente só tem que tomar. Não, a gente tem que retirar os alimentos que inflamam, que degeneram nossos órgãos, que causam inflamação no sistema digestivo, intestino. Então, é super importante isso. Que Aí, vocês saibam identificar, né? e aí, Principalmente. uma das pessoas perguntaram se gravidez pode. Gente, desculpa. Na época de gravidez, gente, pelo amor de Deus, não pode, né? A não ser os Gravidez, frequenciais. amamentação, O eu ideal falo, gravidez e é preparar, amamentação jamais. né? A gente não O deve ideal é fazer preparar o detox de organismo nada. antes, né? Voltou, Beth. Né? Sim, Então, assim, tem que preparar o organismo para depois engravidar. Então, nesse momento, não. Por quê, gente? Porque vai liberar. A gente não pode esquecer que quando mata esses vermes, eles vão liberar amônia, substâncias tóxicas. E vai para onde? Ô, tadinho desse bebê, né? Já vai ficar todo intoxicado ali. E aí não vai ter como reagir. Então, preparar antes. Não deu para preparar antes? Dá para fazer os frequenciais. Às vezes, nem chá eu recomendo, né, Beth, na gestação, para eliminar parasitas. Então, assim, depois que acabou de amamentar, gente, esperou até agora, espera mais um pouco, né, Beth? Porque, coitado desse sim. bebê, A não ser que né? a pessoa esteja amamentando já há 2 anos e aí continua amamentando ainda. E Uhum, aí sim ela pode fazer a parar de amamentar, né? Já deu. uhum, Porque uhum. tem muita gente que está amamentando, dá uma vez ao dia o leite, seria possível utilizar o chá, um frequencial ou até aparelho.
mas eu não usaria o tratamento da desparasitação completo, com um monte de coisa, porque vai ficar amargo esse leite, não vai ficar bom, não. Então, não é o momento, né? E fiquei feliz, você viu? Teve bastante gente que fez, ó, sentiu melhoras no quadro. É isso mesmo, gente. Não tem como não melhorar, Então, a e não tem ser muita gente, né, que faz todo esse processo e não imagina o quanto que você pode ganhar de saúde na sua vida. Eu mesmo, quando eu descobri que eu tinha os parasitas, eu já fazia uso de albendazol, sequinidazol, Anitta, e todas as vezes que eu tomava, eu ficava com amargo na boca durante dias, às vezes até 30 dias. Então, eu nunca, nunca, nunca na vida eu recomendo para a pessoa ficar tomando dias e dias vermífugos alopáticos, a não ser que você fale assim, não, vai ser uma pessoa que não vai tomar, mas que ela vai ter um acompanhamento médico, vai ter um suporte hepático aí, antes de iniciar o tratamento, aí sim. Mas a gente sabe que mesmo tomando os antiparasitários, a gente não consegue não eliminar. mata todos, né, Beth? Não Não mata pega tudo. todos, né? Não mata tudo, né? E na mentoria a gente ensina a terapia Clark, né? A gente ensina sim Passo a a terapia passo. Clark. Só que é o que eu sempre falo, a terapia Clark é para aquela pessoa que pode ficar no vaso 24 horas. E aí não dá pra gente Virar deixar o rainha ou paciente 24 horas no vaso, né, gente? Fazendo ali o Uhum. processo da limpeza intestinal. Então, eu sempre sugiro outras formas e estratégias que a gente vai utilizar da fitoterapia que não vai causar esse desconforto. Então, é bem importante. Aqui estão perguntando se pode tomar o chá de erva de Santa Maria. Pode sim, depois do jantar. Vamos falar de outras coisas que pode aumentar a imunidade, a questão do sono, né? A gente sabe que o sono é muito importante. Então, todas as vezes que a gente observa que um paciente adoeceu, a gente tem que investigar como que está a qualidade do sono. Eu não sei se vocês se recordam. Quando eu tive Covid, me perguntaram, nossa, Beth, você é tão saudável, pegou Covid? Então, eu achava que eu era a pessoa mais imune e que jamais poderia pegar Covid, pela minha qualidade de vida e pelo meu estilo de vida, né? De cuidar mesmo da saúde, tomar suplementos que são essenciais para a imunidade. Só que eu não fazia algo. Na época, eu fazia live todos os dias e eu ia dormir 3 horas da manhã respondendo todo mundo do Instagram. Então, eu ficava até 3 horas da manhã achando que eu tinha obrigação de responder aquelas pessoas. E aí foi quando eu despertei, que eu vi que eu adoeci por estar respondendo todo mundo no Instagram, tanto que é que hoje eu abro caixinha. Então, se você quer ser respondido por mim, é pela caixinha que eu vou te responder. Não tem como eu dar conta de tudo, atendendo pessoas. Eu tenho filhos pequenos, tenho casa, tenho a clínica. Não tem, né? E nessa época, como a gente estava na pandemia, eu ficava até 3 horas da manhã achando que estava abafando, respondendo o pessoal, né? Então, por que que eu adoeci? Porque eu dormia tarde. Então, esse gene do sono, né, que é o clock circadian, é um gene que controla todos os outros genes que a gente carrega no corpo, que são os polimorfismos que a gente herdou de papai, de mamãe. E aí, todos os outros genes só serão expressos se você estiver dormindo tarde. Eu tive até uma experiência com um primo nosso, onde ele acabou expressando uma doença autoimune chamada psoríase, aquela psoríase artrítica, né, psoriática, que causa dor nas articulações. E uma das coisas que a gente identificou logo no começo do tratamento é que ele dormia muito tarde. Então, ele dormia 4, 5, 6 horas da manhã. Então, ele tem um gene, que é o clock circadian, que fazia a expressão do gene da autoimunidade. Ele tinha intoxicação? Tinha. Ele tinha parasitas? Muitos. Ele tinha uma falta de metilação, que é um processo bioquímico que acontece dentro da nossa mitocôndria?
Tinha também. Só que o que agravava todo o sistema dele é que ele ficava estudando, lendo até 4, 5 horas da manhã. Quem dorme tarde, 3, 4, 5 horas da manhã, não vai ter saúde. Pelo contrário, né, Beth? É assim, se nós não cuidarmos dos pilares da saúde, e um desses pilares é o sono, não vai ter realmente saúde. A gente não pode esquecer que além, né, desse sistema, a gente não libera algumas partes dos hormônios, melatonina, que é maravilhosa, não só para o sono, né? Tem alguns estudos que falam para tratamento também do câncer, a gente usa algumas doses altas de melatonina. Se o paciente não dorme bem, no outro dia vai querer comer um boi, né? Um elefante, porque não tem produções adequadas desses hormônios, leptina. Então, assim, é o básico de tudo hoje, gente, é dormir bem. Dormir bem, limpar o seu organismo das mais toxinas, beber uma água, não é de boa, é de excelente qualidade, né? A gente sempre fala aí que a cangue é uma das melhores que tem, porque a gente consegue regular esse pH que você vai ingerir, que isso também altera bastante a nossa saúde, melhora. Se não tem condições nesse momento, tem outras maneiras, gente, que dá para fazer. Eu acho que é o básico. Às vezes a gente quer fazer tudo, mas se o básico não estiver naquele alicerce, né, Beth? Às vezes não tem o resultado também. Não, e assim, o mais importante é a gente priorizar a nossa saúde, né? A gente já teve uma pandemia aí por 2 anos, onde a gente viu que se não tem saúde, não importa o plano de saúde que você tenha. Se você não tem plano de saúde, se você tem um plano de saúde do melhor, se você tem um meia boca, você vai ser tratado do mesmo jeito. Na pandemia, o Einstein, então aqui veio em São Paulo, para nos mostrar, né, o que é importante para você na sua vida. Então, eu falo que a pandemia ela veio para me mostrar o que é importante e eu preciso valorizar na minha vida. Hoje eu falo que é a minha saúde. Minha saúde é importante. O restante vem depois. Então, o que eu aprendi lá com o Sérgio Areias? Deus em primeiro lugar, nossa saúde em segundo lugar, nossa família em terceiro lugar, o trabalho em quarto lugar e lazer por último. As minhas ordens eram todas invertidas. Ela trabalho. Depois família, depois você ainda, né? A saúde ficava lá em último. Aí é claro, né? Como que vai ter saúde? Não tem saúde. Então, quando a gente coloca nessa ordem, é quando a gente entra num estado de equilíbrio. É quando a gente sai fora da doença, né? Entendendo que o seu corpo, para entrar em homeostase, para você ter uma boa imunidade, você precisa cuidar da qualidade do sono, precisa ter cuidado com a poluição eletromagnética, precisa entender que hoje nós estamos cada dia mais intoxicados, né? Então, intoxicado por água, intoxicado por alimento. Como que eu posso fazer para minimizar isso? Escolhendo alimentos de boa qualidade, indo nas feiras orgânicas, comendo comida, diminuindo o consumo de produtos industrializados, né? Eu falo que existe uma diferença entre alimento, né, e produto alimentício. Alimento é aquilo que vem da natureza, que a gente descasca e tem energia para nos doar elétron. Produto alimentício é tudo aquilo que sofreu reações químicas e que tem conservante, corante, realçador de sabor, e é claro que isso vai te roubar elétron e vai causar aí um quadro de inflamação. Então, cuidar da alimentação é extremamente indispensável se você quer ter um bom sistema imunológico. Comer comida não é algo difícil, né? Quando a pessoa fala, é difícil. É difícil quando você descobre que você tem intolerância à lactose, intolerância ao glúten, intolerância à frutose, e você substitui por todos esses alimentos que são produtos alimentícios, que são substituto, é o leite sem lactose, que não vai resolver, é o produto sem glúten, né? Que não vai resolver, que a gente sabe que vai gerar um processo inflamatório. Então, tem que entender que comida é uma coisa, produto alimentício é outra coisa totalmente diferente. E na dúvida, né, Beth, só falar, lembra que na época da sua tataravó existia esse produto? Não. Então, meu amor, esqueça, porque isso não vai te fazer bem. Se passou uma semana lá na prateleira, ó, presta atenção. E o outro cuidado que eu acho, assim, essencial, o pessoal vê, né? Tem uma frutinha toda linda, um pedacinho ali pretinho com fungo. Ah, eu vou tirar só aquele pedacinho e vou comer o resto.
Gente, isso é uma micotoxina gravíssima, joga fora. É uma economia besta que vai roubar muito a sua saúde. Porque a gente tá vendo só aquele pretinho, mas lá dentro, gente, nós não estamos vendo, mas tá totalmente contaminado, né, Beth? É muito comum o pessoal, né, fazer esses trem, ou a Quantas banana, ou morango, pessoas comem alimento fungado? A gente não pão. enxerga, porque é tanto conservante que tem no alimento que você não consegue ver. Para você ter uma ideia, quando a gente vai testar um paciente, aonde ele sente as dores, as queixas das dores, quem tá lá? A Cândida albicans. E a Cândida, ela vem da onde? De fungos, leveduras que estão nos alimentos. Não sei se vocês viram, ontem eu postei no meu Instagram, onde a Amanda Possai, que é uma mulher que eu já acompanhava, que ela coloca as notícias que estão acontecendo fora do mundo, que ela mora fora do Brasil, e ela falou que hoje a causa das doenças são por micotoxinas, fungo e parasitoses. Parasitoses. 70% da população está tudo parasitada, ou por fungo, ou por carga viral alta. A gente vai envelhecendo, a gente vai desenvolvendo um quadro de carga viral extremamente alta. Beth, agora, como que a gente faz para minimizar isso? Lembrando, todas as vezes que você vê um alimento fungado, não corta a parte que está fungada. Joga fora. Não deixa aquilo na sua geladeira. Tudo que tem fungo, ele vai gerar uma síndrome fúngica no seu organismo. E hoje a maioria dos alimentos tem sim fungo. Tem uma pessoa que eu conheci uma vez no Instagram, que é o Peter Collin, que ele fala, né, que tá todos os alimentos tudo fungado. A única forma é a gente viver de luz, sol, banho de cachoeira, pisar na terra e comer carne. Só que a gente sabe que comer carne não é para todo mundo, né? E eu lembro quando eu fiz a dieta dele, eu descobri que eu tinha uma síndrome fúngica gravíssima. Porque no terceiro dia da dieta, que tinha que comer só carne com gordura, bacon, carne com gordura, né? Carne mesmo. E aí, no terceiro dia, parecia que eu estava desfalecendo. O meu corpo formigava inteiro. Eu falei, gente, eu sou muito fungada. Por quê? Porque eu comi o quê, gente? Fruta, né? Então, a gente come fruta. Eu gosto de fruta, legumes. Gosto muito de pão árabe, que seja esse sem glúten de preferência. E isso tá cheio de fungo. O próprio, dependendo do fermento que se usa, né? A fermentação, esse pessoal fala, essas leveduras, né? E não sabe da onde. A cervejinha, gente, também, né? Cervejinha também tem fungo, vinho tem fungo, a gente sabe que tem a questão do fungo, então tudo isso acaba desencadeando. E a Não questão dá para viver só do jeito que o Peter Collin falou, de sol, ele falava sol, sal, terra, banho de cachoeira e nem comer carne. ainda, Comer dependendo do local. carne. No terceiro dia eu formigava o corpo inteiro e sem força para subir uma escada. Meu corpo tremia inteiro pela falta daquele alimento. Então, para mim, aquilo não funcionou. É claro que eu não voltei com os carboidratos que eu como, eu não consumo carboidrato de carga glicêmica alta, eu procuro usar mandioca, batata doce, abóbora, abobrinha, os alimentos mesmo, né? Tento consumir esses. É claro que durante a semana, a minha vida no dia a dia, se eu for num casamento, se eu for num aniversário, eu não tenho essa loucura, a Beth não come nada. Não. Gente, quando eu estou fora de casa, eu experimento tudo. Eu sou pessoa normal. Eu sou nutricionista, mas eu sou uma pessoa normal. Como vocês, que têm vontade de comer um bolo de aniversário, que têm vontade de comer fora de casa. Sou igual. Mas que a né? regra Porque às vezes as pessoas acham que a gente não come nada, né? Mas que a exceção não vira todos os dias, gente. Que vira uma coisa do dia a A dia. exceção, assim, ela não pode virar todos os dias. Tem que ser E o segredo, né? eventualmente.
né, Beth? O segredo, se alimentou de uma forma extravagante naquele final de semana, tá tudo bem. Então, quando que você vai limpar o seu organismo? Essa é a principal preocupação que eu acho que você deve ter hoje. Não comprar. Claro, todo mundo quer um celular novo, algo novo, mas o quanto você está disposto a curar, a ter saúde. Então, essa semana mesmo eu fiz até uma reportagem aí no meu Instagram, um post falando assim: nossa, a paciente ela não queria tirar o que adoecia ela, mas assim, não é só responsabilidade do meu médico ou do profissional, do Nutri, também é responsabilidade do paciente a fazer essas escolhas, porque pode dar o melhor tratamento do mundo. Se o lado de lá não ajudar a retirar as coisas que está te prejudicando, não vai adiantar, né? Então vai estar sendo ali enganado, né, Beth? Então, assim, Não temos fórmula mágica e a responsabilidade sempre vai ser do paciente, não nossa. Porque às vezes a pessoa chega tão adoecida que ela acha que a gente tem a obrigação obrigação de de curar. resolver aquele problema de saúde dela. Não, não temos. Uhum. Você que entrou no quadro de doença. Então a gente dá um caminho e você tem que seguir esse caminho, né? É fácil? Não, às vezes não é fácil, mas não é impossível. Depende o quanto que você quer melhorar a sua saúde. O quanto você está cansado, você quer melhorar essa fadiga. O quanto está com uma asma que você quer melhorar. O quanto que está com dores articulares, você quer melhorar. Depende, tudo é uma balança, né, Beth? O que você fazer de escolhas para melhorar? Pode sair com os amigos? Pode. Aquele finalzinho? Pode, né? De vez em quando beber uma água, assim, que não seja uma das melhores, mas que você vai amenizar para aquela água. Qual a idade que você tem, como que tá o pH do seu estômago, se tá bom, não tá, o que que a gente vai suplementar ali para melhorar, os alimentos que você deve comer, é um conjunto, gente. Mas não é para todo mundo sair dessa live em pane, né, Beth? Falar assim, meu Deus, eu não posso fazer mais nada. Não, é para ter a consciência que hoje existem tratamentos, não só alopáticos, mas fitoterápicos também, que têm grandes resultados e repercussões na saúde dos pacientes, né? Então, tudo tem um porquê. Esses dias eu atendi um paciente, né, com câncer, com o Dr. José de Felipe, e era isso, gente. Quando você tá ali, ó, no bico do corpo, gente, os pacientes fazem tudo. E quando acha que a doença Quando a pessoa tá autoimune, com não câncer, sente ela tanto, troca não faz água, ela tanto, né? troca tudo que ela não Tudo, trocou a vida tudo. inteira. E por que que a gente está deixando para fazer essas mudanças depois que a gente já entra num quadro de doença grave? Não, gente, a mudança tem que ser antes. Antes de você entrar no quadro de doença. Antes de você adoecer. A maioria das pessoas que eu já conversei ontem na live, né? As pessoas não sabem por que elas adoecem. Elas não sabem, porque ela vai ao médico, né? Ela vai no gastro, ela vai no reumato, ela vai no oncologista, mas ninguém fala a causa da doença dela. Tipo, olha, você está doente por conta do estilo de vida, da sua alimentação, Sedentário, a água que você isso. toma, a poluição eletromagnética, o sono que você não dorme bem. O Então, dente, né, Beth? tudo isso, focos Esquecendo. dentários. Quantas pessoas adoecem por conta de focos dentários? Então, numa paciente que chegou hoje para mim com todas essas queixas de problema arritmia, problema de estômago, problema de refluxo, aonde que eu vou investigar? O dente, gente. Primeira coisa que eu vou investigar vai ser a parte dentária. Porque se ela tiver uma retirada de dente mal sucedida, a arritmia cardíaca tá vindo lá desse dente que ela retirou lá no final da boca, que é o siso. Né? Então, quando forma essa osteonecrose, pode virar um foco de fungo, bactéria, vírus. E aí Parasita, você né? entra num quadro de adoecimento e você não sabe a causa. O mais importante é a gente, profissional da área de saúde, aprender ferramentas como essa, onde a gente vai identificar qual é o problema do meu paciente. E quem trabalha com biofísica, bioquímica, análise de metabolômica, são as pessoas que estão, tendo condutas assertivas. Condutas assertivas, porque na biofísica é por onde a gente se cura. Não é pela bioquímica. Às vezes a gente está tomando um monte de coisa, achando que a gente vai se curar tomando vitamina, vitamina C, vitamina D. Não, gente. A gente se cura pela biofísica. Às vezes um frequencial, às vezes uma planta que tem energia para corrigir a desarmonia do seu órgão,
né? Eu falo muito, eu gosto muito das plantas. Aqui eu tenho uma formulazinha chinesa. Então, por exemplo, essa formulazinha chinesa, ela tem 15 plantas. 15 plantas. Então, a formulazinha chinesa, quando eu tomo, eu corrijo essa desarmonia que eu identifiquei pela minha língua. Eu identifiquei pela minha língua qual é a desarmonia no meu órgão e eu vou lá usar aquela fórmula e a minha língua muda em 24 horas. Porque a gente consegue ter um resultado muito lindo para muitas doenças. Todo mundo pergunta, mas gente, para quem é isso? Para todo mundo que está sentindo que seu corpo está em desarmonia. E que Que não você é uma está receita com de bolo, né? manifestações. Eu costumo dizer que o nosso corpo ele vai dando sinais, né? Se você não está dormindo bem, se você tem dores, se você tem dor de cabeça, se você tem problema de digestão, se o intestino não está funcionando bem. Então, seu órgão ele vai dando sinais diariamente. Não deixa chegar num quadro de doença, não deixa o seu sistema imunológico entrar num quadro de adoecimento. Segundo a doutora Uda Clark, o que ela diz? Que o câncer, a origem, é quando os parasitas começam a se instalar nos nossos órgãos e eclodir nossos órgãos. Ele eclode a sua hipófise, o seu hipotálamo, o seu pâncreas, o seu fígado. Aí tem gente que já perguntou assim para mim uma vez: nossa, eu não sabia que parasita dava nos órgãos, que dava no cérebro, que dava no fígado. Eu falo, gente, pega um livro de parasitologia. O livro de parasitologia você fica em estado de choque. Tá lá. Em cada parasita que a gente estuda no livro de parasitologia, tá lá. Esse parasita, ele migra para o baço, ele migra para o rim, ele migra para o fígado. Mostra no livro de parasitologia que a gente aprendeu lá na faculdade. Todo profissional da área de saúde aprendeu na faculdade. Uma aula mais batida, né, Beth? Ainda fala e pessoal, meu, mas ainda existe, não é país lá como não querendo discriminar, mas falar, é o país lá da África, ou lugares que não esteja higiene, que não tem rede de esgoto. Não, gente, é em qualquer lugar, Não. né? Aí perguntaram agora aqui, Bé, falaram sobre ansiedade. Sim, os parasitas podem influenciar, sim, na ansiedade. Eles podem até mandar emitir umas frequências para ti, para falar até o alimento que tu deve comer, né, Beth? Sim, Então, é muito isso mais mesmo. complexo. E Porque assim, assim, quando você tem parasitas, existem aqueles alimentos específicos que eles gostam de comer, que você come todos os dias. Que é aquele que você tem bastante desejo de comer todos os dias. Então, esse alimento alimenta seus parasitas. Qual? Pode ser uma tênia, pode ser um ascaris, pode ser uma ameba, pode ser uma giardia, pode ser uma fascícula hepática, pode ser uma fascícula bursque. Então, todos esses parasitas têm um alimento específico. Por que que quando a gente está identificando a raiz do problema do paciente, uma das condutas que a gente faz é retirar o alimento que alimenta aquele parasita. Quando a gente retira o alimento que alimenta o parasita, aí a gente consegue ter um resultado muito mais rápido no paciente. E para tudo, tá? A gente vê muito, por exemplo, saúde da mulher, né? Mulheres com quadros de ciclos menstruais dolorosos. Não é normal, gente. Então, uma mulher com ciclo menstrual doloroso, ela tem uma permeabilidade intestinal alterada. Uma mulher que tem endometriose, ela tem parasitose. Tem facíula, tem ascaris. Então, ela tem endometriose, não tem cura. Todas as mulheres que sentaram aqui comigo, que fizeram o tratamento para endometriose, além de engravidar, não tem mais foco de endometriose. Por quê? Porque corrigiu o terreno. Identificamos a causa, identificamos os complexos organometálicos que estavam presentes, os tóxicos, né? Que a gente não imagina quantos tóxicos que a gente tem contato. O glifosato é um, o álcool isopropílico é outro, o solvente é outro, né? Então, é super importante a gente saber que aonde tem parasitoses, temos um ambiente. O ambiente é o mais importante. Então, o ambiente desse organismo, 70% do seu corpo é feito de água.
Se 70% do seu corpo é feito de água e esse ambiente estiver contaminado pelos metais, contaminado por Tendo solvente, estrógenos. contaminado por agrotóxico, que está despejado já. Agrotóxico é veneno para tudo quanto é lado. Quem acha que não está tomando água com agrotóxico, é só observar os testes, né? Tem até um teste que o grupo do Kangen fez a respeito de quanto que o Kangen elimina de agrotóxico, de quanto que ele tem capacidade de eliminação. A gente não tem noção da dimensão de veneno que a gente toma. Às Eu vezes o falo pessoal que fala aquela água torneirinha, né? Só agora da torneira, gente. Mas aqui em São Paulo também foi feito um estudo, né, Beth? Com grande nível de anti-inflamatório e anticoncepcional. meu Imagine Deus, tomando isso, as pessoas não sabem de onde está saindo. Então, assim, não é o simples fato. Ah, então tá, você vai tomar da torneira? Você tá e as fervendo pessoas acham que sai isso da água. O Brasil não tem detoxificação de xenoestrógeno. Por que tantas mulheres com quadro de infertilidade? Eu aumentou atendo de muito. quilos na semana. Quadro de infertilidade, porque alterações hormonais, tipo testosterona lá no pé, progesterona inexistente. O que está de errado nesse organismo? Intoxicação. Uhum. Então, o hormônio, como que ele age no nosso corpo? Então, o metal, ele age como um hormônio no nosso corpo. Então, todas as vezes que a gente está contaminado pelos xenoestrógenos, vai sim ter uma alteração hormonal. O primeiro caminho é repor esse hormônio? Não. Limpar. É Eu tenho. limpar. Eu falo que o hormônio é sempre a cereja do bolo para aquele profissional que sabe trabalhar com modulação hormonal. Né? Beth, Porque olha, não dá para a gente também indicar profissionais que trabalham com modulação hormonal que já entra com modulação hormonal no início do tratamento. eu tenho uma Entender que experiência. aquele terreno não tem absorção, não vai chegar na mitocôndria, não vai chegar no fígado, não vai chegar. Beth, tem uma experiência linda de um paciente meu que ele estava obeso, né? A gente fez o protocolo. Ele estava com uma testo de 250. Depois do protocolo, você acredita que foi para 600, pouquinho, quase 700? E É uma você coisa não linda. suplementou nenhum hormônio. Não. Você sabe que eu sou meio assim pro hormônio, né? Só se realmente precisar. Sim. E os pacientes que chegam comigo, doutor, eu quero isso. Assim, meu, vai em outro colega, que ele, né, faz uma orientação, mas com outro colega, eu gosto de coisas muito mais naturais. Porque a gente vê resultado, né, Beth? E é um Sim. paciente Quando com limpa o tipo de ambiente, Hashimoto, melhorou. quando limpa o ambiente, muda tudo, né? Todas essas questões de sobrecarga de toxina, gente, vai gerar um impacto no nosso sistema endócrino, no nosso sistema hormonal, no nosso sistema nervoso central. Então, você acha mesmo que o excesso dessas toxinas que tem na nossa água que a gente toma não pode prejudicar seu sistema nervoso central, seus níveis de dopamina, epinefrina, norepinefrina, serotonina? Sim, sim. E fora quando tu elimina o estrongilose, assim que fala, né, Betinha? Estradiol. Como fica isso, como fica no hipotálamo, gente? O hipotálamo é responsável por essas partes hormonais e isso vai ficar alterado. Então, eliminando, Sim. vai melhorar também o resto, né? E assim, Então, eu achava que quando ela falava, gente, da onde que essa mulher doida tirou que o parasita se instala na hipófise, no hipotálamo? Aonde? Eu fiz essa pergunta. Eu achava que parasitose só vivia no intestino. né? Por isso que E falam, aí, qual que são quando os você vai estudar um comum? livro de parasitologia, tá lá falando, ó, ele migra para tal órgão, ele vai para o pulmão, ele vai para o cérebro, ele vai para tal lugar. Gente, como é que ele vai para esses órgãos? Pela sua circulação sistêmica. Lembra que eu te falei do intestino vazado? Do intestino permeável? Então, todo intestino permeável vira um ambiente para parasitose passar. Então, É como se fosse saindo uma d'água, né, Beth? Tá ali, caixa d'água, como se fosse nosso o intestino, tá lá os parasitas. Abriu o buraquinho, como se fosse torneirinha. Eles correm e vai que vai para qualquer lugar e vai se instalar aonde eles acharem mais propício para eles desenvolver. E sim, causa irritabilidade, causa ansiedade, causa depressão. Então, é um conjunto. Às vezes, né, vai lá no médico, num colega, vai lá.
Ah, tá com depressão? Vamos passar um remédio antidepressivo. Às vezes não é isso, gente. Às vezes Não, e simples aí, o fato assim, de quando às vezes a pessoa chega com a depressão no médico, toma um remédio para depressão, toma um remédio para dormir dormir. e outro remédio para acordar. É. Aí já fica com 3 remédios. Um remédio Fora, para fora os depressão, efeitos um remédio para colaterais. dormir e um remédio para acordar. E um pro efeito colateral. E um omeprazol para proteger o estômago. E a causa? E o quanto que esses parasitas influenciam nos distúrbios emocionais? Temos um parasita que 60% da população está contaminada, que é o toxoplasma. O toxoplasma, ele está presente na alimentação. Aonde? Então, todo mundo acha que o toxoplasma vem do gato só, Só né? dele, O gato né? é o hospedeiro, mas vem da nossa alimentação. Então, toda vez que a gente come um alimento contaminado por esse protozoário, que é invisível, a gente acaba se contaminando. É um parasita que vive no cérebro, vive na visão, vive nos rins. E ele causa o quê? Esquizofrenia, distúrbio de humor, irritabilidade, depressão, síndrome do pânico. A pessoa vai querendo se isolar do mundo. Ela vai querendo se isolar do mundo. Então, é um parasita muito presente na população. Cada fezes de um gato contamina o solo e o ambiente por 180 dias. Vamos matar os gatinhos? Não, gente, pelo amor de Deus. Não, a gente vai tratar o gatinho, o dono do gatinho. Isso é ótimo, Beth, isso que você falou. Porque às vezes fala assim, ah, só eu em casa, né? É você, seu marido, sei lá, 3, 4 cachorros ou gato, e só a pessoa. Não vai adiantar, gente. Quando for fazer a desparasitação, é a família inteira. E a família tem que fazer os a família inteira. Não é os só as pessoas, tem que fazer os animais de estimação. Então, se você tem gato, vai fazer a desparasitação com a médica veterinária no gato. Se tem cachorro, vai fazer lá com a médica veterinária. Ah, só tem remédio. Para você ter uma ideia, tem antiparasitários de animais de estimação. Por exemplo, o levamisol é que é o ascaridil, que é ótimo para matar as lombrigas. Excelente. E é um ativador imunológico. Era utilizado antigamente para aumentar a imunidade das crianças. E tem na medicina veterinária. Então, tirou do gente, ser humano, né? Porque eu não sei, mas o resultado era fantástico. é assim, né? Tudo que faz bem para a saúde está sendo proibido, né? Barata, então, né? o iodo da Nil lá, que é a alga japônica, tá proibida no Brasil. O squalene, que é o óleo de fígado de tubarão, tá proibido. Mas os venenos de rato, que é para matar o povo doente, tá tudo liberado. E tudo os agrotóxicos que aumentaram no Brasil, tem alguns, né? Tem aqui só no Brasil, no mundo inteiro foi proibido. Aqui continua tendo, né? Não, continua tendo. Não faz mal. Então, por quê? Porque existe uma indústria que quer ver a gente adoecendo. É igual, por exemplo, quando alguém chega para mim e fala assim, nossa, mas por que o médico me passou tanto remédio que faz mal assim? Eu falei, porque nem ele sabe que faz mal. Ele é tão enganado quanto você, quanto eu. Ele não na sabe. Faculdade, é que na faculdade nós somos treinados, de verdade. Só aprende, gente, passar alopatia, só a medicação. Você aprendeu sobre nutrição, suplementação de vitamina D, de magnésio, de vitamina B12, de vitamina B9. Você aprendeu de ciclo de Krebs. Gente, é sério, é que eu me formei um pouquinho, não vou falar quanto tempo eu me formei, né? A medicina é minha segunda faculdade, antes eu fiz fisioterapia, mas nenhuma das duas, na época, nem existia falar sobre isso, né? Nutrologia, depois que eu fui fazer endócrino, fazer nutrologia, depois vida Lair, que é aí que me mudou o patamar. A gente abre um outro leque e vê o que a gente pode fazer de diferença na nossa saúde. Às vezes, uma simples vitamina, gente, que tá faltando, aquele ferrozinho que tá faltando, vai ajudar na função da sua tireoide, vai ajudar você a engravidar, vai ajudar no seu sistema imune. Tem uma repercussão muito grande. Só que o quanto, né? O ideal a ferritina para mulher que menstrua é em torno de 70 a 120, né? Parou de menstruar, gente, esse percentual deve ser diminuído, porque o excesso também de ferritina, ele aumenta os radicais livres e isso faz mal para a pessoa. Então,
o ideal é procurar mesmo profissional que entenda disso tudo, porque não é fácil, gente. O pessoal fala assim, nossa, doutora, como é cara a consulta, mas ninguém avalia que esse profissional, os cursos não são baratos, os profissionais, né, às vezes nem dorme, né, Beth? A Beth que sai aí, daí vem pra cá, gasta com hotel, com avião, com curso, longe da família, gente, que isso não tem preço, ficar longe da família, que determinados momentos, né, Beth, a Beth faltou lá, ou na apresentação, alguma coisa da família. Então, eu acho que todo mundo tem um valor. E o quanto você tem também valor à sua saúde. Então, é um conjunto. Se nós tivermos hoje um equilíbrio físico, mental e espiritual, independente da sua religião, isso é um sucesso para você ter mais saúde, né, Beth? Sim, para você conseguir, com certeza, entrar no estado de homeostase e sair do quadro de doença. Né? A gente tem que pensar que quanto mais a gente investir na nossa saúde, quem vai se beneficiar somos nós mesmos. Não é o outro, é você. E nunca se comparar com o outro, né? Porque o outro teve uma jornada, o outro teve um tipo de patologia. Ah, mas é a mesma patologia. Desculpa, pode ser o mesmo nome da doença, mas os sintomas são diferentes, o meio que causou é diferente. Cada ser humano é único, é individualizado. O que é ressonante para você não é ressonante para o outro. E é isso que a gente tem que ver, né, Beth? Que eu vejo às vezes é profissionais. Ah, porque fulano faz isso, fulano faz aquilo. Gente, hoje eu nem mais julgo mais, porque quando a gente está julgando tem 3, 4 dedos voltados para ti. Você já refletiu sobre isso, né? Isso o pessoal fala assim, doutora, mas o médico do... Gente, tipo assim, não querendo desvalorizar, mas o médico do convênio tem 15, 20 minutos para te atender. Tu acha que nesse intervalo de tempo ele vai conseguir descobrir a causa? Olha, só se for um super mágico, um super gênico, né? E assim, Então, concorda? Um médico que ganha pelo plano R$ 30, R$ 35, tem como atender a pessoa super bem? Então, acho que tem que mudar, sabe o que na medicina? O valor ao médico, sim. né? Nem o médico, mas todos os profissionais mesmo O da valor, saúde, os né? profissionais da área de saúde. Você poder investir sua saúde em profissionais que vão te dar resultado. Porque às vezes você vai e ele não consegue te passar um tratamento. Quantas vezes eu tive amigas que fizeram aí endocrinologia, nutrologia, fizeram Dr. Lair e elas estavam atendendo lá no posto. No posto tem 150 pessoas às vezes. Você acha que dá tempo de fazer uma prescrição, uma receita personalizada? Na verdade, nem pode, né? Você só pode no SUS prescrever o que tem na farmácia do SUS. Você Então, só pode prescrever burocracia o que tem na farmácia do... Então, você imagina, lá não vai ter chazinho. Lá não vai ter caldo de osso. Lá não vai ter baba de arroz. Não vai ter nada dessas coisas que tem ação curativa para o seu organismo. Então, busquem mesmo profissionais que possam ajudar aí na sua saúde. A gente já ultrapassou a nossa live aqui, né? Então, quero agradecer todo mundo que ficou conosco até o final. Tenho certeza que são pessoas que estão cada dia mais antenadas, investindo mesmo tudo que podem para aprender, para ter esse conhecimento e poder cuidar melhor da sua saúde e da sua família. Quero agradecer a doutora Karen, que é uma mentorada que eu amo, né? E com certeza vai ter muitos frutos de tudo isso que ela hoje entende, que enquanto a gente não limpar o terreno, não desintoxicar, não desinflamar, a gente não consegue ter uma resposta em qualquer doença, né? Então, ela é a prova disso, ela utiliza a metodologia e tem grandes resultados. Então, se você é profissional da área de saúde, quer saber mais informações aí sobre a nossa próxima turma de mentoria, entra no nosso grupo do WhatsApp, tá no link da minha bio, e vai lá e entra que você vai saber todas as informações sobre o nosso próximo grupo que vai iniciar. Quando inicia, Beth, a próxima turma? Vai iniciar agora em março. Aqui tem outra paciente minha, gratidão.
Eu que agradeço, Leone. Essa é uma paciente minha muito querida que teve um quadro aí de câncer e a gente está entrando, em nome de Jesus, num quadro de remissão. Amém. E a gente foi surpreendida com o marcador tumoral que diminuiu, né? E foi em pouco tempo de tratamento. Fiz estratégias simples, que as pessoas às vezes acham que é muita coisa, né? E a gente sabe que a gente pode sim melhorar a nossa saúde com fitoterapia, com os emplastos na região onde a gente está com aquele tumor, aquela doença. E a gente tem um resultado maravilhoso aí. Eu falo que a prática clínica tem cada dia mais feito com que eu me realize profissionalmente, que eu estude mais, cada dia mais, né? Que eu sinta essa sede de estudar para ajudar mais pessoas que me procuram aí. Então, quero te agradecer por ter topado fazer a live. Quero desejar muito sucesso no Amém. seu trabalho, na sua conduta, na sua jornada, que você possa colher todos esses frutos com tudo isso que você tem plantado das suas sementinhas com seus pacientes. Tá bom? Amém. Eu que agradeço. Vocês ficam com Deus. Uma ótima semana. E que estamos aí, se tiver alguma dúvida, manda mensagem para a Beth ou para mim, estamos à disposição. E ó, eu não recomendo, eu super recomendo a mentoria da Beth, que é outro divisor de água na vida de você, profissional da área da saúde, ou você que às vezes não sei se está liberado para não profissional da saúde, terapeuta, não Não. sei. Não, só área da saúde agora, Beth. Mas assim, é imperdível, imperdível. Vale, juro. Ah, cada centavo ainda é pouco que tu pagar. Isso mesmo. Gratidão aí por esse depoimento lindo. Tá bom? Com Deus, Sucesso tudo de aí. bom. Um beijo. A live vai ficar Tá. gravada. A de ontem eu vou postar também, tá bom, gente? Um beijo. Tchau, Beijo. tchau. Até mais. Boa noite.